Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos pioneiros mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais subestimados da aviação, Alberto Santos Dumont. A vida dele foi uma verdadeira jornada de sonhos, de triunfos e, no final das contas, de uma profunda desilusão. Pois é, a resposta pode surpreender muita gente. No comecinho do século XX, um brasileiro super carismático era a maior celebridade do céu, sabe? Ele parava Paris e o mundo todo com suas invenções voadoras, cada uma mais ousada que a outra. Bem, tudo começa com um jovem nascido aqui no Brasil em 1873, numa fazenda de café. Desde muito cedo, Alberto Santos Dumont não olhava para a terra, não. Ele olhava para cima, para o céu. Era uma verdadeira obsessão pela ideia de voar. Essa paixão não veio do nada, o pai dele era um engenheiro brilhante. E o jovem Alberto, claro, herdou esse talento. Para ele, as máquinas não eram só um monte de engrenagens e pistões, não. Eram a chave para desvendar os shells. Sabe, a inspiração dele vinha tanto da engenharia do pai, quanto das aventuras fantásticas dos livros de Júlio Verne. A infância dele foi literalmente um campo de treinamento para a invenção. Enquanto outras crianças brincavam, ele já pilotava locomotivas e construía pequenos aeroplanos. Cada pipa que subia, cada modelo que planava no ar, alimentava um sonho. Um sonho que logo levaria para o epicentro da inovação mundial, Paris. E foi lá em Paris, na Cidade Luz, que Santos Dumont encontrou o palco perfeito para suas ambições. Ele era herdeiro de uma fortuna considerável e investiu tudo num problemão da época. Como é que se controla um balão? Como deixar de ser um joguete nas mãos do vento? A solução que ele encontrou foi de uma simplicidade genial. Balões só flutuavam, à deriva. A grande sacada de Santos Dumont foi pegar um motor a gasolina bem leve e adaptar num balão em formato de charuto. E pronto! Nasciam ali os primeiros dirigíveis práticos do mundo. Ele transformou a observação passiva em navegação de verdade, ativa. Mas não bastava inventar, né? Tinha que provar que funcionava. E para isso ele mirou num dos prêmios mais cobiçados da época, o Prêmio Deutz de la Meurthe. O desafio? Decolar de Saint-Cloud, dar a volta na Torre Eiffel e retornar ao ponto de partida. Tudo isso em menos de 30 minutos, uma tarefa que era considerada quase impossível. Mas o caminho para a glória nunca é fácil. Numa das tentativas, o dirigível dele, o N5, perdeu gás, começou a cair e bateu no telhado do Hotel Trocadeiro. A multidão prendeu a respiração enquanto Santos Dumont, pendurado lá no alto, escapou por um triz de uma explosão. O risco era enorme, mas a recompensa também. O prêmio totalizava 129 mil francos, uma verdadeira fortuna. Mas, para Santos Dumont, o que estava em jogo ali era muito mais do que dinheiro. Era a prova de que o ser humano podia, de fato, dominar os céus. E ele conseguiu. No dia 19 de outubro de 1901, com seu dirigível N6, ele completou o percurso e a multidão parisiense foi ao delírio. E fiel a quem ele era, pegou todo o dinheiro do prêmio e dividiu entre sua equipe e os pobres de Paris. Ali, ele se consolidou não apenas como um gênio inventor, mas como um verdadeiro herói popular. Mas dominar os dirigíveis era só o começo. Santos Dumont agora se voltou para um desafio ainda maior: o voo mais pesado que o ar, o avião. E aqui tem um ponto que é crucial, a palavra homologado. Não bastava só voar, era preciso fazer isso em público, na frente de especialistas, com certificação oficial. E isso era fundamental para diferenciar o que era boato do que era um feito real naquela corrida pela aviação. E foi exatamente isso que ele fez. Com aquela aeronave dele de aparência estranha, o 14 bis, ele realizou os primeiros voos de avião oficialmente homologados na Europa. Primeiro, um salto de 60 metros. E depois, um voo espetacular de 220 metros que deixou o mundo maravilhado. O ponto mais importante aqui é como o 14 bis decolou. Ele levantou voo por conta própria, usando seu próprio motor e suas próprias rodas. Isso era muito diferente de outros pioneiros como os irmãos Wright, cujos voos não eram públicos e precisavam de uma catapulta. Por isso, para muita gente, o voo autopropulsado e público de Santos Dumont foi o verdadeiro nascimento da aviação prática. Com o sucesso do 14 bis, Santos Dumont não parou. Ele continuou refinando seus projetos, até que chegou na sua criação mais elegante, o Demoiselle. E foi com ele que ele revelou sua verdadeira filosofia. Num século que estava vendo nascer impérios industriais, a filosofia de Santos Dumont era radical. Ele acreditava que o voo não deveria ser uma propriedade comercial, mas sim um presente para o mundo.
Essencialmente, ele foi um dos primeiros a defender o que hoje a gente chamaria de open source, de código aberto. O Demoiselle se tornou o primeiro ultraleve da história. E ao publicar os projetos de graça, Santos Dumont deu pontapé inicial para a aviação amadora. Essa atitude de compartilhar o conhecimento ajudou a democratizar os céus muito mais rápido do que qualquer segredo comercial conseguiria. Ele não queria construir um império, ele queria inspirar uma revolução. Mas a história de Santos Dumont toma um rumo bem sombrio, bem trágico. O sonho de conectar a humanidade através do voo logo se transformaria no maior pesadelo da vida dele. A Primeira Guerra Mundial transformou sua invenção numa arma mortal. Ele viu com horror os aviões que ele imaginava como mensageiros da paz se tornarem máquinas de destruição. Depois, vieram outros eventos trágicos, como um acidente fatal numa homenagem a ele e o uso de aviões numa revolução aqui no Brasil. Tudo isso foi aprofundando a depressão dele. A dor de ver sua criação sendo usada para dividir e destruir foi simplesmente insuportável. O homem que deu ao mundo a liberdade dos céus se sentia acorrentado pela culpa. Uma ironia cruel que o assombrou até o fim de sua vida. A história de Santos Dumont nos deixa com uma pergunta poderosa. Ele é a celebração do espírito inventivo, um idealista que sonhou em unir o mundo. Mas a vida dele também serve como um alerta sobre a responsabilidade que acompanha a inovação e de como os sonhos mais puros podem, por vezes, lançar as sombras mais escuras